E aí, galera, que Mengão é esse? O Corinthians não sabe como voltar para São Paulo. Se está de avião, se está de carro, se está de ônibus. A coisa ficou feia. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aqui, eu estava falando na transmissão, foi um treino. O Flamengo deu um treino. Ele treinou tranquilamente. Eu diria até o seguinte, como disse durante a transmissão, o time do Flamengo andou em campo e meteu 3-0 no primeiro tempo, mentiroso. Placar mentiroso. Porque deveria ter sido 5. O time do Flamengo estava entrando à vontade, ganhou o meio do campo. Mas também tem um detalhe, quem é melhor aqui no Brasil do que esse meio do campo? Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Não tem melhor. E deixando à vontade, os caras estavam à vontade, ó. Estavam à vontade. Aí todo mundo beleza, churrasquinho, uma cervejinha. Ah, tem jogo? Tem, então vamos ali, vamos jogar. Parecia pelada, cara. Sabe quantas defesas o Rossi fez no primeiro tempo? Uma. Sabe quantas defesas o Rossi fez no segundo tempo? Uma. Esse aqui é o grande problema. E o detalhe importante é o seguinte, é que o time do Flamengo, esse meio do campo, ele está tocando independentemente dos dois que estão na frente. No caso, Pedro e Cebolinha. Tá certo? Aí, toque, tranquilo, e vai chegando. Só que, quando movimenta o Pedro, ou quando movimenta o Cebolinha, esses jogadores de meio do campo que estão tocando a bola, eles vão chegando e eles vão se metendo nas brechas da defesa adversária, no caso da defesa do time do Corinthians, porque o meio do campo do Corinthians não marcava ninguém. Então ficou fácil. Você toca aqui, aí mete uma bola pro Pedro e entra aqui, como fez com a Arrascaeta. Arrascaeta entrou, meteu a bola pro Pedro, Pedro fez a tabela, Arrascaeta entrou e fez o gol. Porra, e cadê a marcação? Onde estão os jogadores de meio do campo do Corinthians e da defesa? Para o cara fazer uma tabela e entrar? Sério, a tabela não foi dentro da grande área, não. Foi fora da grande área. E onde estão os jogadores do Corinthians? Isso toda hora. Quando não era um homem de meio do campo entrando pela meia, entrando pela ponta. Os laterais do Flamengo, o Wesley e o Ayrton Lucas, eles chegavam aqui e entravam na diagonal. Aí o toque de bola do meio do campo facilitava a metida de bola para esses dois que estão fechando. Cebolinha pegou a bola no gol de Cebolinha, pegou a bola na ponta esquerda. Aí quando veio para o meio, ele veio procurando um ângulo para poder chutar, tá certo? Então, o que acontece? Ele veio, quando abriram, ele meteu no lado esquerdo do goleiro. Aí eu falei na transmissão, o lado esquerdo do goleiro é o efeito que o destro faz, né? A curva para a bola entrar ali. Se a bola entrar no alto, tá certo? Aí não tem jeito. Se ela entrar embaixo, como o Cebolinha chutou e ela entrou, é o goleiro mal colocado. Porque quando ele entra aqui, da esquerda para o meio na diagonal, o goleiro tem que vir acompanhando, porque ele está pegando o ângulo para poder chutar no gol, o batedor. E ele tem que vir. Aí ele vai parar no meio do gol, e não aonde ele estava. Ele não acompanhou, né, a entrada do Cebolinha. Por isso que o Cebolinha olhou e meteu embaixo, e ela pegou no canto, e não dá jeito, por maior que você seja, como é o goleiro Hugo, grandão, mas não consegue chegar. Então, isso tudo, né, o Cebolinha sabe fazer, porque ele sabe, quase todo jogo ele faz um tipo de gol desse jeito. E pelo lado direito, só tem o jogo de toque, porque apoia o lateral, o Wesley é como ponta, e quem está ali normalmente é o Gerson, para apoiar isso aí. Ou a chegada do Pedro lá pela meia direita.
ou a presença até do Arrascaeta ou Dela Cruz, que vem apoiar o Gerson do lado direito, quando o Gerson vem apoiar a passagem do Hélio. Então, está tudo muito bem entrosado, muito bem articulado, e não tem correria. E a defesa, com 3 zagueiros. Então fica Léo Ortiz, Pulgar e Léo Pereira. São os 3. Quando tem 4, aí formam o Pulgar, não precisa entrar aqui. Quando tem 3, o Pulgar para um pouco aqui. Para quê? Para se tiver uma correria, uma cobertura, ele está ali para cobrir um zagueiro ou outro aqui na área. Ou até para sair da cobertura, tá certo? Sem a necessidade dos zagueiros saírem. Mas isso tem que ser muito bem treinado. Por quê? Porque se eu sair daqui para cobrir o lateral, quem fica aqui? É o cabeça de área que entra aqui. Ou se o outro zagueiro entrar aqui, cabeça de área cobra aqui. Ou cabeça de área ficou, sai o zagueiro, sai o lateral, tá certo? Aí a marcação já está completa aqui. Esse aqui é o grande problema dessa movimentação, que tem que ser muito bem treinada. Hoje, por exemplo, foi bem treinada, estava bem treinada, que saía certo na marcação. Agora, quando o time do Flamengo está saindo para jogar, aí não tem problema de ter três zagueiros, porque o Pulgar já vai um pouco mais e os 3 zagueiros vêm aqui. Um zagueiro, outro zagueiro e outro zagueiro aqui. Ou você pode fazer também um terceiro zagueiro com um lateral. Se o outro for, você alerta o outro lateral, ele vem fazer o terceiro homem. Então, isso bem coordenado, bem entrosado, isso já foi feito, inclusive, em seleção brasileira. Se você me permite citar, em 70 o Zagallo fazia isso perfeitamente. Um treinamento para isso, específico para isso. É o que esse menino, né, o Felipe, está fazendo com esse time do Flamengo. E vê que entra um, entra outro, sai a zaga, entra outra zaga, sai o meio do campo, sai um atacante, está tudo entrando nos eixos, né? Tanto o time principal quanto os que estão esperando. São reservas, são os que estão esperando. Então o elenco do Flamengo é muito bom. Aí quando você tira Cebolinha e bota Luiz Araújo, o nível está alto. Sai o Pedro, entra o Bruno Henrique, seleção brasileira. Sai o Arrascaeta, entra o Plata. Não é um jogador à altura, mas ele colabora com a vontade. Corre, vai lá, disputa a bola. E aí sai o Pulgar, entra o Alan. Também, né, é um bom jogador. E saiu o Gerson, entrou Matheus Gonçalves, que também é um jogador muito habilidoso, fica descambado lá pelo lado direito, às vezes do lado esquerdo. Ele é muito habilidoso, vem no meio. Então, fica fácil. Jogar com quem sabe é fácil. Jogar contra o Flamengo é muito difícil, porque você não consegue marcar esses 4 jogadores de meio do campo que fazem um trabalho de meio do campo, de defesa, porque ele escora os ataques, ajuda a bloquear e faz andar o ataque. E ainda colabora diretamente, porque ele vai lá, ele não fica daqui, ele vai lá. Por isso, essas razões todas, esse passeio no time do Corinthians, que não é qualquer time, é um bom time, que eu acho que na mão do Dorival vai melhorar, eu diria, 70%. E aí é time para estar brigando, né, aqui no alto, não é time para estar brigando aqui embaixo. Dorival vai dar o jeito que o Corinthians está precisando. Craque do jogo, o Pedro, pelos 2 gols, mais o passe para Arrascaeta. A baranga do jogo, eu vou botar o Romero. Romero, não gostei do Romero, ainda deu um pontapé de graça, que tomou o cartão amarelo, o único cartão amarelo. Não, depois foi o Wesley também. Deu um pontapé no Wesley, sem bola, sem problema nenhum. Então, e a arbitragem, Ramon Abate Abel. E o Rodrigo
de Alonso, o VAR, uma boa nota para ele. É 0! Valeu, galera!